53 é um capítulo que me traz uma memória, uma inspiração. E nesse capítulo, quando Deus toma a vida do profeta Isaías, o nosso irmão em Cristo, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus usa os lábios dele e ele profetiza a vinda do Messias, ele profetiza a vinda do Filho do Homem, ele profetiza a vida dele completamente. E eu quero dizer para você nesta noite, ele já está aqui e nesta noite ele vai dar a resposta que você precisa. Se você acredita, manda um glória gostoso, porque ele vai falar com você nesta noite aqui, meu glória. Oh Espírito Santo. Quando eu abro a minha Bíblia no capítulo 53 do profeta Isaías, 750 anos depois desta profecia, nasceu Jesus em Belém. E todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém e ele foi criado na pobre e miserável Nazaré. Pobre e miserável Nazaré porque Nazaré naquela época era um vilarejo, era uma pequena província que era chamada de cidade. Nazaré naquela época, na época de Jesus, não passava de um vilarejo que não tinha mais do que 100 famílias, cerca de 300 habitantes. E foi neste lugar que nasceu o esperado das nações. E muitas vezes nós olhamos para nós, e nós olhamos para as nossas circunstâncias, nossa situação, a gente diz, eu não era para estar aqui, eu não era para nascer neste lugar, eu não era para estar nesta cidade. Eu quero dizer para você, é sim, porque é projeto de Deus, foi a escolha que Deus fez para a sua vida. Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré. E Jesus ele é criado em Nazaré e ele é criado como uma criança normal, como uma criança comum, como uma criança qualquer. E ele fica do 0 até os 7 anos de idade estudando, matriculado. A nossa irmã Maria levou Jesus para o colégio. E ele fica do 0 aos 7 anos, aprendendo as leis, estudando os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando ele completa 7 anos de idade, ele já sabia de cor e salteado todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí ele entra agora em um novo período, ou seja, em um novo ciclo de sua vida, que é dos 7 aos 14 anos. Ele agora vai estudar os livros históricos, ele vai aprender agora os livros poéticos e vai aprender agora os livros proféticos. Quando ele completasse os 14 anos de idade, chegava o momento dele decidir se ele iria continuar a estudar aos pés de um mestre para se tornar um escriba, ou lá na frente um fariseu, ou se não ele iria se dedicar à profissão dos seus pais. Mas 2 anos antes, ele está com 12 anos de idade, a Bíblia vai dizer que subiram a uma festa em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus se perdeu dos pais. Jesus não se perdeu dos pais, foi os pais dele que perdeu ele, mas ele estava num templo. Além de ele estar aprendendo, os doutores olhavam para ele e faziam pergunta, ele respondia, e o doutor dizendo: aonde foi que você aprendeu essas palavras? Porque eu tenho tantos anos de crente, tantos anos de estudo, e não aprendi essas palavras. Parece que eu vejo aqueles profetas, aqueles sacerdotes perguntando a José e perguntando a Maria: aonde foi que você matriculou seu filho? Porque eu quero matricular o meu também. Ele completa os 12 anos de idade. Ele finaliza. Quando chega para fazer uma pergunta para ele: você quer continuar o estudo ou você quer se dedicar à profissão dos seus pais? Jesus olha e ele toma uma decisão. Ele olha, procura um mestre à sua altura para o ensinar e não encontra mestre à sua altura. Ele diz: então, se não tem mestre para me ensinar, eu vou dedicar-se à profissão dos meus pais. Aí Jesus começa a se dedicar à profissão do seu pai, que era o carpinteiro.